Olá! Nessa aula nós vamos ver o que é o lote econômico de compras e como essa metodologia pode melhorar o desempenho do estoque. Vamos lá? Bom, nós temos aqui uma definição do lote econômico de compras, ou então também conhecido como LEC, né, que é essa sigla LSC. A definição do SLEC que vai falar para a gente, né, que lote econômico de compras é um modelo matemático que visa descobrir a quantidade ideal de produtos que será comprado por lote, com o objetivo então de encontrar o equilíbrio entre as vantagens e desvantagens de se manter o estoque. Por quê? Né, buscar esse equilíbrio entre as vantagens e desvantagens de manter esse estoque. Porque a gente sabe, pessoal, que estoque parado é dinheiro parado, né? Então isso vocês têm que ter muito em mente, né? Tudo que está dentro de um estoque, seja o material que for, e esse material ele está parado, aquela empresa está perdendo dinheiro, né? Porque esse material ele pode ficar obsoleto, ele pode sofrer algum tipo de deterioração, né? Então, esse modelo matemático, né, do lote econômico de compras vai ajudar a gente a descobrir qual é a quantidade ideal de produtos que eu devo comprar por lote para eu conseguir, né, manter o meu estoque, ter esse equilíbrio entre as vantagens e as desvantagens de manter um estoque, né? Então, o leque é comprar a quantidade certa para um determinado produto. Porque a grande questão, já que a gente, né, pode parar e pensar, é que se a gente compra, né, uma quantidade muito grande de produtos, né, geralmente a gente pensa, eu vou comprar um quantitativo enorme de um determinado produto, porque aí eu consigo um melhor preço, eu posso negociar um melhor valor ali com aquele fornecedor. Só que não é só comprar o produto, né? Não é só comprar esses materiais, esses insumos. Eu preciso guardar. Então eu preciso ter um local para fazer o armazenamento desse estoque. E esse armazenamento, esse estoque, ele vai demandar custos, né? Vou ter custos para a manutenção desse estoque. Então, a metodologia do lote econômico de compras é exatamente isso, é a gente achar esse equilíbrio entre o quanto eu preciso comprar para que o custo de manutenção desse estoque ele não seja muito alto, né? Então, isso é o fundamental, né? Então, não é só você pegar e falar, vou comprar uma quantidade X de um determinado material que é 3 vezes mais do que eu preciso porque o preço está bom. Não, existem várias outras variáveis, né, diversos outros elementos que a gente precisa parar e pensar para não perder, então, dinheiro. Então, é isso que as empresas fazem, né? Principalmente quando elas adotam a metodologia do lote econômico de compras, é visando encontrar esse equilíbrio e entender o que eu posso comprar, né? Em que quantidade eu posso comprar em lote que não vai me prejudicar no custo da manutenção do meu estoque, tá bom? Então vamos voltar aqui que nós temos um gráfico que vai mostrar para a gente, né, esse ponto de equilíbrio. Então é o custo do pedido e o custo de armazenagem. Então o lote econômico de compras é o momento em que é encontrado esse ponto aqui de equilíbrio, né, que vai mostrar um determinado valor aqui do custo total que eu vou ter com essa compra, que não é só o custo desse pedido, eu também tenho que levar em conta o custo da armazenagem. Então esse é um gráfico básico, né, para explicar o que é o lote econômico de compras. Porque a gente, mais uma vez eu vou frisar, a gente tem que pensar que manter produtos em estoque custa dinheiro. O que é preciso ter? É preciso ter um espaço, né? A gente não vai entulhar aquele estoque em qualquer lugar, guardar de qualquer jeito, porque pode prejudicar o material. Dependendo do material, ele não pode ficar muito tempo parado.
e o lugar de armazenagem tem que ser apropriado para a conservação desse material, né? Cada material tem a sua especificidade. Então, acaba que os custos de armazenagem, eles podem aumentar o custo final aqui do produto. Tanto que a gente vê aqui no gráfico, né, que quanto mais o custo de armazenagem aumenta, o custo total também vai aumentando, o custo do pedido, né, a gente vai comprando em lotes menores, mas o custo da armazenagem ele vai aumentando. Então, vou comprando, mas eu preciso guardar. E o custo da minha armazenagem aumenta, o meu custo total também. Então, eu preciso achar esse ponto de equilíbrio. E é então que se aplica a metodologia do lote econômico de compras para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. E aí a gente vai ver agora quais são os benefícios do lote econômico de compra, né? Ok, o objetivo é encontrar esse equilíbrio entre vantagens e desvantagens de manter o estoque, mas quais são os reais benefícios do cálculo aí do lote econômico de compras? E a gente trouxe aqui alguns. Esse a gente já falou sobre ele, né, que é reduzir os custos de armazenamento. Então, é fazer essa coordenação da quantidade de itens e o tempo que eles vão ficar lá no estoque. Então, ao ter um estoque em constante atividade, a empresa deixa de ter dinheiro parado. Então, é evitar que esses materiais fiquem ali ocupando espaço, correndo o risco de serem danificados ou perdidos. Então, um dos principais objetivos, benefícios, né, do cálculo aí do lote econômico de compra é reduzir esses custos de armazenamento. Reduzir os custos já é vantagem, viu, pessoal? Um segundo benefício, evitar a indisponibilidade de produtos. Então, o leque ele dá uma maior visibilidade sobre o quanto aquela empresa vende e o período de tempo, para ela poder manter esse estoque sempre abastecido. Então, aplicar a metodologia do cálculo do lote econômico de compras, encontrar esse ponto de equilíbrio, saber a quantidade exata que eu preciso comprar, evita que faltem aí materiais essenciais no estoque, né? Evita essa indisponibilidade de produtos e evita que a produção, né, o processo produtivo daquela empresa pare, né? E evita, então, prejuízos também. Então, benefício, evitar a indisponibilidade de produtos. Terceiro benefício, evitar produtos em excesso. Evita acúmulo de produtos no estoque causado por vendas insuficientes, erros logísticos ou então por sazonalidades. Também é outro benefício porque um mau planejamento logístico de compras para a cadeia de suprimentos pode deixar com que erros logísticos passem. O gestor ele deixa de observar que existem sazonalidades, as vendas não estão sendo boas, né? As vendas estão insuficientes. Para que eu vou comprar mais material? Né? Eu preciso fazer com que as vendas aumentem e a demanda pelo meu produto aumente também, para que eu compre material e eu faça o meu processo produtivo rodar. Quarto benefício do cálculo do leque, aproveitar descontos e oportunidades. Permite otimizar investimentos em produtos e aumenta a lucratividade da empresa. Então, também realizar o planejamento de compra para o estoque permite aí aproveitar os melhores preços, promoções, né? Então, aqui preços, as promoções também, poder negociar com o fornecedor, o lote econômico de compras ajuda também. Outro benefício, auxiliar em decisões estratégicas. Óbvio, né? Contribui para decisões assertivas quanto ao período que eu preciso comprar, as quantidades e os valores pelos quais os produtos devem, então, ser adquiridos. Então, esses são os principais benefícios do cálculo do lote econômico de compras. A gente tem inúmeros outros, né? Mas esses são os que a gente observa mais quando as empresas resolvem aplicar essa metodologia. E aí,
a gente, além de ver o que é o leque e os seus benefícios, a gente precisa saber como que vai calcular e aplicar no dia a dia da gestão de estoque a metodologia do lote econômico de compras. E a fórmula básica que a gente tem é essa daqui, que o lote econômico de compras é igual à raiz quadrada de 2 vezes o custo do pedido vezes a demanda pelo custo de manutenção. Aqui, né, tá escrito direitinho, a gente vê também em outros lugares usando a legenda que a gente colocou ali embaixo, né? Então, o leque é 2 vezes o custo do pedido vezes a demanda sobre o custo da manutenção daquele estoque. E a partir das informações que a gente tem disponível, né, em relacionado a esses elementos, a gente faz então o cálculo. Vamos ver aqui um exemplo prático para vocês verem que o cálculo ele é simples, né? Apesar de que quando a gente olha uma fórmula assim, a gente se assusta um pouco, né? Principalmente quem é mais da área de humanas, não tem tanta facilidade com cálculos, mas vocês vão ver que é bem fácil da gente fazer esse cálculo, tá? Então vamos aí imaginar que uma empresa de equipamentos eletrônicos, ela teve aí uma demanda anual aí de 10.000 unidades de televisores, digamos, de um equipamento eletrônico X. O custo do pedido, né, foi de aproximadamente R$5.000. Então, o custo do pedido, R$5.000. E o custo de manutenção desse estoque foi de R$3 por unidade. E aí a gente vai fazer então o cálculo, a gente vai substituir esses dados aqui nessa fórmula. Então, o leque é igual a raiz quadrada de 2 vezes, esse 2 é uma constante, tá? 2 vezes o custo do pedido. Quanto foi o custo do pedido? R$5.000. Vezes a demanda 10.000 unidades ao ano. Tudo isso sobre o custo de manutenção desse estoque, que foi de R$3. Então, a gente fazendo o cálculo aqui, a gente vai ter 2 vezes 5.000 vezes 10.000, que vai dar aqui 100 milhões sobre 3. Leque vai ser igual a raiz quadrada de 33, aí vai dar uma dízima periódica, né? 33.333 e 33. Fazendo a raiz quadrada disso, a gente vai encontrar que o lote econômico de compras é de 5.774 unidades, né? Das 5.733,50, a gente arredonda, então encontra aqui 5.774 unidades. Então, com base no resultado da empresa em 2023, né, a gente vê que a quantidade econômica de pedidos para o estoque daquela empresa de aparelhos eletrônicos é de 5.774 unidades por pedido, né, para ela poder reabastecer ali o estoque dela e ela manter esse equilíbrio entre o custo do pedido e o custo de manutenção do seu estoque. Então, vocês veem que é um cálculo simples, né? As questões, nós vamos fazer algumas questões mais para frente, também mostram, né, que não tem muito mistério não. Guardou essa fórmula, entendeu o que o enunciado está pedindo, joga na fórmula, faz o cálculo e encontra rapidinho a resposta, tá bom? Antes da gente chegar lá nas nossas questões, a gente vai ver aqui quais são os desafios para implementar a metodologia do lote econômico de compra. Né? A gente viu quais são os benefícios para a empresa, mas tudo que é aplicado, que é utilizado nas empresas, no dia a dia, no nosso cotidiano, né, profissional, pessoal, seja lá o que for, existem desafios aí que precisam ser encarados, né? Então, para implementar o leque, alguns desafios também precisam ser encarados pelas empresas. O primeiro desafio, né, apesar de muitas empresas já utilizarem o cálculo do leque,
é preciso ter atenção a alguns pontos. O primeiro deles são os sistemas de gestão de armazéns estarem desatualizados. A gente sabe que existe aí a tecnologia para nos auxiliar e existem aí os chamados softwares de gestão de estoque. Só que esses softwares, eles precisam estar constantemente atualizados, senão eles se tornam obsoletos. E aí, software de gestão de estoque obsoleto pode fazer o quê? Fornecer dados incompletos, e dados incompletos vão prejudicar aí o cálculo do leque. Então, aquele gestor, se ele utilizar informações incompletas, ele vai fazer o cálculo do lote econômico de compras e esse lote econômico de compras vai estar errado, né? Então, ele não vai ter o benefício dessa metodologia. Então, o grande desafio é manter os sistemas de gestão de estoque atualizados, seja na própria tecnologia, né? Então, está saindo novas versões daquele software, está atualizando, então tem que atualizar e também atualizar os dados que estão ali dentro, né? Porque os sistemas, eles não operam sozinhos, eles precisam aí das pessoas alimentando com as informações ou dando os comandos necessários para que o sistema fique com as informações atualizadas. Segundo desafio, fornecimento de dados manuais. Se o processo logístico ele é feito com base em planilhas e em registros manuais, né, se não existem sistemas de gestão daquele estoque, o que vai acontecer? Esses dados eles podem estar desatualizados também, ou então serem imprecisos, e vai prejudicar também a obtenção de um leque mais assertivo. Terceiro desafio, o crescimento do negócio. O lote econômico de compras, pessoal, ele é ideal para as empresas que já são consolidadas no mercado, né? Para aquelas empresas que já sabem, já têm um histórico de compras, um histórico de vendas, né? Já entendem a sazonalidade dos seus produtos. Agora, uma empresa iniciante, ela tem um crescimento acelerado. E aí, se ela trabalha com lote econômico de compras, ela pode ser prejudicada por uma escassez de estoque, porque ela precisa que o estoque gire muito rápido, tá? Então, tomar cuidado aqui com o crescimento do negócio e só aplicar aí o leque quando a empresa, ela pode continuar crescendo, mas ela já ter aí um histórico de compras e de estoque robusto para que ela tenha esses dados bem precisos para poder fazer o cálculo do leque. E por último, as necessidades sazonais. Então a sazonalidade, ela torna o lote econômico de compras mais desafiador. Por isso que é importante e fundamental que haja o quê? Um planejamento logístico. Para poder entender quando existem essas necessidades sazonais. Vão ter períodos em que vai ser necessário ter mais estoque de material, outro período que nem tanto. Então, isso é resolvido quando se tem um bom planejamento logístico. E aí agora nós vamos fazer os exercícios, né? Vamos aí calcular os lotes econômicos de compra, entender como que as bancas tratam dessa temática. Vamos então aqui para nossa primeira questão da FGV de 2023. Diz o seguinte: uma universidade consome 1.690 unidades de certo material ao ano. Então, a demanda anual dessa universidade são 1.690 unidades de um material X. O material, ele é adquirido por R$2 por unidade. Então, o custo do pedido, o material adquirido, né, ele é adquirido por R$2 por unidade. Então, aqui, adquirido por R$2 a unidade. E o seu custo anual de manutenção de estoque,
ele é de R$ 4,00 a unidade. O custo para fazer o pedido ao fornecedor, que aí é o custo do pedido, ele é de R$ 20,00, desculpa. E a universidade mantém um estoque de segurança de 120 unidades do material. Nessas condições, o número de pedidos a serem feitos ao ano, com base no lote econômico de compra, vai ser qual? E aí a gente vai calcular o leque com a fórmula que a gente viu aqui na nossa aula, que leque é igual ao quê? A raiz quadrada, 2 vezes a demanda, vezes o custo do pedido. Ou 2 vezes o custo do pedido vezes a demanda, não importa aqui a ordem dos fatores, tá bom? E o custo de manutenção. Com os dados do enunciado, a gente vai jogar para a fórmula, né? Então, o leque, ele vai ser igual a 2 vezes a demanda. Quanto que é a nossa demanda? 1.690, vezes o custo do pedido, que foi R$ 20,00. Tudo isso sobre o custo de manutenção do estoque, que é de R$ 4,00 por unidade. Aqui vai dar a raiz quadrada de 67.600 por 4, que vai dar também raiz quadrada de 16.900, que é igual a 130 unidades. Esse foi o nosso primeiro passo. O segundo passo, que é o que pediu ali o enunciado, é encontrar o número de pedidos ao ano. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o consumo anual que a gente tem aqui, que é de 1.690 unidades, que é a demanda, né, o consumo anual, e a gente vai dividir pelo leque que a gente encontrou aqui. A gente vai dividir por 130. E a gente vai ver que o número de pedidos a serem feitos ao ano são 13 pedidos. Tá? Então, vocês veem que é bem fácil, né? A gente vai lendo ali o enunciado, anotando as informações que vão sendo passadas para a gente e depois a gente só joga aí na fórmula. Então, o número de pedidos a serem feitos ao ano são 13. Letra D, aqui a resposta da nossa questão. Vamos para mais uma questão aqui, de 2022, da banca Cogeps UniOeste. Vamos ver o que a questão diz para a gente. Aqui um enunciado bem grande, né? Mas que a gente vai devagarinho lendo e vendo o que tem de mais importante aqui para ajudar a gente a encontrar a alternativa correta. Vamos lá. Gerenciar estoques é um processo que requer informações sobre as demandas esperadas, as quantidades de estoque disponíveis e pedidas para cada produto estocado pela empresa em todas as suas localizações, e a quantidade e o momento adequado para os novos pedidos. Um método comum para decidir quanto de um item particular pedir quando o estoque precisa ser reabastecido é a técnica do lote econômico de compras. Com relação ao leque, assinale a alternativa correta. Vamos lá então para a letra A. Diz o seguinte, que é o tamanho do lote que vai minimizar os custos de pedido e armazenagem anuais totais. Então aqui, de cara, a gente já encontra a alternativa que é a resposta da nossa questão, né? Então a gente já marca aqui, mas a gente vai ver o que a banca colocou nas outras alternativas. Por que está correto? Porque o leque, ela é uma estratégia que visa comprar a quantidade certa de um determinado produto ou material. Então, é buscar esse ponto de equilíbrio. Vocês vão ouvir muito, né? Vão ver muito nas provas, falando de ponto de equilíbrio ou então ponto ótimo, que a gente viu lá no gráfico, lá no começo da aula. Entre obter, né, buscar esse ponto de equilíbrio entre obter os melhores preços por meio de compra,
em maior quantidade e os custos associados aí à armazenagem, né, à manutenção desses itens em estoque. Então a letra A está perfeita para dizer em relação ao que é o leque. Vamos ver a letra B. É o lote que permite que itens comprados sejam melhor aproveitados com relação aos seus prazos. Não é o leque que vai permitir esse melhor aproveitamento dos itens aproveitados, tá, pessoal? Isso é outra parte da logística, lá do processo produtivo, da própria gestão de estoque, né? Saber na gestão de estoque quais são os prazos de validade dos materiais e colocar esse material para frente para ser usado primeiro, tá? Então isso não tem nada a ver com o leque, então letra B, ela está errada. Vamos ver a letra C. É o tamanho do lote que garante a sustentabilidade da operação. A sustentabilidade operacional ela é alcançada por meio de diversas estratégias. O leque é uma dessas estratégias. Apenas uma delas dentro da gestão logística. Então, a gente não pode afirmar que é o tamanho do lote que vai garantir a sustentabilidade da operação. A sustentabilidade da operação depende de outros critérios também, além do lote econômico de compras, além de ter comprado a quantidade certa de um determinado produto e material, tá? E manter essa quantidade correta lá no estoque. Então, letra C também está errada. Letra D é o lote que oferece uma melhor condição de pagamento para o comprador. Bom, o leque ele permite a negociação de valores. Então, a gente pode afirmar que ele oferece o melhor preço, tá? Mas a melhor condição de pagamento não está direcionada aí com o leque, então está errado também. Tá? Então, aqui, letra A responde a nossa questão. Vamos ver aqui o nosso último exercício, né? A última questão aqui de prova de 2022 da Sesgran Rio. Fala que uma loja de materiais de construção está estudando o tamanho do pedido de sacos de cimento de 50 quilos que deve ser feito. E para fazer esse estudo, eles vão usar o método do lote econômico de compras. Então, vai trazer aqui também dados para a gente usar a nossa famosa fórmula. Se a demanda mensal do produto é de 100 unidades, ó, demanda, só que vendo aqui que essa demanda ela é mensal, tá? Isso já é uma informação importante para a gente. Demanda mensal, 100 unidades. O custo unitário de manutenção anual é de R$10, então o custo de manutenção, R$10. E o custo de colocação do pedido é de 60, então o custo do pedido, R$60. Qual é o valor aí, o tamanho do pedido? Qual é o nosso leque? Bom, a demanda, pessoal, que a gente utiliza para o cálculo do lote econômico de compras é uma demanda anual. O enunciado trouxe para a gente o valor da demanda mensal, que são 100 unidades. Então, a gente tem que calcular a demanda anual. E o cálculo é muito simples. 100 unidades por mês, a gente vai pegar essas 100 unidades e vai multiplicar por 12 meses, que é a demanda anual. Então, a gente vai ter 1.200 unidades anuais, tá? Essa é a nossa demanda anual e vai ser o valor que a gente vai jogar na nossa fórmula. Então, leque é igual a raiz quadrada de 2 vezes a demanda, então é a demanda anual que a gente calculou, então é 2 vezes 1.200 vezes o custo do pedido, que é R$60, sobre o custo de manutenção do estoque, que é R$10. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter a raiz quadrada de 144 mil sobre 10. Vamos cortar aqui o zero em cima, o zero embaixo. Raiz quadrada de 14.400. A gente vai ter, então, que o leque é de 120 unidades.
A gente vendo aqui as nossas alternativas, a gente vê que a letra C corresponde às 120 unidades que a gente encontrou aqui no cálculo do leque. Então, mais uma vez, questão fácil, o único momento que a gente precisou ter mais atenção, e aí, importante ler sempre, pessoal, com calma o enunciado, principalmente quando vem com cálculo, né, com valores para a gente fazer algum tipo de cálculo, é que ele falou de demanda mensal. E o lote econômico de compras, a gente sabe que a gente tem que usar o valor da demanda anual. Temos a demanda mensal de 100, multiplica por 12 meses, a gente tem a demanda anual. Pegou essa informação, juntou com as outras, jogou na fórmula, achamos aqui o lote econômico de 120 unidades. Letra C. E aqui a gente finaliza a nossa aula sobre o lote econômico de compras. Façam os exercícios, se possível e se necessário, voltem para a nossa aula, para a nossa videoaula. Temos o material teórico também sobre esse assunto. E nós nos vemos na próxima aula.